nós temos 3 pessoas com indicações de textos bíblicos. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos nessa noite. Uma alegria imensa poder participar desta congratulação, dessa reunião de gratidão a Deus pelo aniversário de 1 ano de ministério do pastor Tainá Araújo e sua família na AD Missão Itarantim. É realmente gratificante. Deus seja louvado. Amém? Então, vocês apresentarão indicações de textos para a igreja. Salmo 128, a igreja conhece. É o salmo que fala da família, né? Ao redor da mesa. Esse salmo é muito conhecido e é maravilhoso. Irmão Renê, com licença. Jó 19:25. Eu bem sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Amém, aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A última indicação dessa noite, presbítero Rafael. 1 Timóteo 4,16. Atente bem para seu próprio progresso de vida e para a doutrina. Persevera nessas coisas, pois, agindo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Amém. A igreja ouviu atentamente as 3 indicações? Salmo 128 é o salmo da família. Irmão Renê, no livro de Jó, capítulo 19, nos traz uma reflexão profunda. Qual é a reflexão? Quem se lembra? E por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Mas o presbítero Rafael nos trouxe uma palavra bastante episcopal, bastante pastoral. Meu filho Timóteo, pastor Timóteo, eu desejo que você, através da fidelidade, da lealdade ao ministério da palavra, ganhe não somente a sua própria alma, mas a alma do povo que você orienta. Isso é muito forte, não é? Aleluia. Qual dos 3 a igreja escolhe, por favor? Terceiro. A terceira indicação, Timóteo? Isso. A terceira? Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Ante Cristo pensando, em oração vigiando, com força e amor trabalhando para Deus, Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te consola então. Nós temos aqui uma reflexão maravilhosa. Eu peço a sua máxima atenção, por favor. Como sabemos, o apóstolo Paulo teve um ministério bastante profícuo, um ministério muito dinâmico, muito desafiador. Paulo acumulou experiências que eu não gostaria de ter, experiências que você não gostaria de ter. Paulo, ao fazer a sua defesa perante os coríntios, por exemplo, uma verdadeira defesa de tese quanto ao sustento do ministério do obreiro, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz: porventura eu não sou apóstolo como os demais? Porventura apenas Pedro e os irmãos do Senhor e os demais apóstolos têm o direito de ter esposa crente e viajar com a esposa crente? E aí ele elenca uma série de perguntas retóricas, e noutra passagem ele diz o seguinte: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é tribulação, tormenta, tempestade, aflição, jejum forçado, eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é ser açoitado 5 vezes, cada vez 39 chibatadas, nos chicotes, pontas de ossos ou de metal. Eu sei o que é padecer por amor a Cristo. Eu sei o que é ser pastor. E nós tivemos um esquete agora há pouco. E naquela esquete, as crianças nos fizeram lembrar o cotidiano de um verdadeiro pastor. Aqui, numa homenagem linda como essa, o pastor recebe muitos elogios merecidos e para a glória de Deus. Mas no cotidiano, quantas são as pessoas amargas, azedas, insatisfeitas, que direta ou indiretamente, na ausência ou presencialmente, criticam o trabalho do pastor?
E a exemplo do sumo pastor, que quando a ovelha muda não abrir a sua boca, o pastor sofre calado muitas vezes. E quantas vezes ele tem de tomar os fardos de muita gente e não consegue sequer levá-los. E no meio do caminho precisa de ajuda. E ainda bem que na esquete as crianças vieram socorrer o pastor. Assim também acontece na realidade. São muitos os irmãos mansos e humildes de coração, irmãos que efetivamente cultivam amor e que sabem oferecer a mão amiga, o ombro amigo, e que não apenas oferecem ajuda substancial, consistente, mas oferecem aquilo que ainda é mais necessário e importante: intercessão. Você tem orado pelo pastor? Você tem orado pelo ministério pastoral? Você tem orado pela família pastoral? Então vejamos. O presbítero Rafael nos indica 1 Timóteo 4,16, mas eu lerei a partir do versículo 11. Eu peço que você escute com muita atenção. Manda estas coisas e ensine-as. Ele começa com um verbo no imperativo. Um verbo no imperativo. Manda essas coisas. Eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe. Manda essas coisas. Na igreja de Deus, as ordens vêm do trono. O pastor é aquele que transmite as ordens do trono. A igreja não é casa de mãe Joana. A igreja não é a casa da Xunda. A Xunda era uma mulher que tinha lá em Conquista, uma casa onde todo mundo mandava. A igreja é a casa do Senhor. Coluna e firmeza da verdade. Nação santa, sacerdócio real, um povo eleito e adquirido para as boas obras. Quem é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. O vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Se você é nascido de novo, você é conduzido pelo Espírito Santo, e você, por causa disso, aprendeu a ser obediente. E nós temos um modelo: aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz. Aquele que se sujeitou ao sofrimento por amor a mim e a ti. Mas é ele quem dá as ordens, porque ele é a cabeça da igreja. E ele se tornou a cabeça da igreja porque pagou um preço para isso. Glória a Jesus. E justamente por isso Pedro escreve aos demais presbíteros, e eu chamo a sua atenção para esse texto de Pedro, na sua primeira carta, quando ele diz assim: escuta, muita atenção, importantíssimo o texto do apóstolo Pedro. Eu peço até para você repetir bem baixinho, guardando isso em seu coração. Diga aos presbíteros, eu presbítero com eles. E aqui eu abro um parênteses. Pedro era apóstolo, na prática funcionava como bispo. Não há tempo para entrar nesses detalhes, mas ao se dirigir aos presbíteros, que eram os pastores locais, Pedro diz assim, repita, mais alto um pouquinho: eu presbítero com eles. Eu presbítero com eles. Peço, cuidem da igreja de Deus. Cuidem da igreja de Deus. Não com arrogância, nem com prepotência, não de uma forma forçada, não por constrangimento, mas com amor, de modo espontâneo, com alegria, servindo ao Senhor. Isso significa, irmãos, que o pastor, na qualidade desse que o campo de Tarantim tem, é alguém que faz a obra não sobre os presbíteros, mas com eles. Amém. Porque o verdadeiro líder é aquele que trabalha junto, é aquele que dá o exemplo, é aquele que vai adiante abrindo o caminho, mas não tem a prepotência ou a arrogância de pensar que pode fazer as coisas sozinho. Ele sabe que precisa da ajuda do corpo de obreiros, ele sabe que precisa das irmãs do círculo de oração, ele sabe que precisa das crianças, adolescentes, jovens, da igreja como um todo. E é sobre isso que Pedro fala na sua primeira carta. Mas continuando aqui com 1 Timóteo, ainda no versículo 11, e o vento está aqui insistindo em tirar, mas a caneta me ajuda. Manda essas coisas e ensine-as. As ordens vêm do trono. E o apóstolo Paulo diz ao jovem pastor Timóteo: meu filho Timóteo, ordena essas coisas, ensine essas coisas.
Quais coisas? Que coisas? A sã doutrina, a palavra da salvação, a palavra da verdade, a doutrina da santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. É sobre isso que Paulo fala. Ele dá instruções a Timóteo em toda a primeira carta, na segunda carta igualmente, e ele insiste: ninguém despreze a tua mocidade. Muitas vezes o maligno usa pessoas numa tentativa de desprezar, menosprezar, humilhar e até vilipendiar o obreiro e a obra que ele executa. E por isso que Paulo diz a Timóteo: ordena essas coisas, ninguém te despreze. E sabe por que ele diz ninguém te despreze? Porque você é comissionado pelo rei. Você tem uma comissão real, você tem um mandado real, você não está em seu próprio nome, você está no nome do Senhor, o Senhor dos exércitos. E por isso que eu gostei tanto desse hino que a irmã Mesa me falou há 5 anos, e eu estou começando a aprender agora da semana passada para cá. Que em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vem o anoitecer. Sentido de urgência. A obra é urgente. O tempo passa depressa. Jesus disse aos seus discípulos: trabalhem enquanto é dia, porque a noite vem. Nós não podemos perder tempo com picuinha. Nós não podemos perder tempo com gente azeda, amarga, ácida. Nós não podemos perder tempo com fofoca. Nós não podemos perder tempo com os obstáculos que são colocados pelo inimigo da obra. Nós devemos fazer a obra a tempo e a fora de tempo, com destreza, agilidade, competência, habilidade e no temor do Senhor. E por isso a insistência de Paulo: manda essas coisas, ensine essas coisas. Pelo que eu percebi, ficou claro a todos nós, o pastor Tailan é um mestre, sim ou não? Sim. Na verdade, desde a época da igreja primitiva, conforme os estudiosos do grego, quando a Bíblia nos apresenta presbítero, ou bispo, ou poimen, episcopos, quando a Bíblia nos apresenta essas palavras, elas têm uma conotação de mestre. Falando isso de uma forma mais simples, o pastor no começo da era da igreja, durante o tempo da igreja primitiva, não era apenas o administrador, o líder, ele era aquele que ensinava, alimentava o rebanho através do ensino da palavra. Portanto, o presbítero, o pastor, é alguém que efetivamente funciona como mestre. E aqui está Paulo dizendo a Timóteo: ensine a palavra. Isso é importantíssimo. No ministério de Jesus, conforme nós sabemos, muitas vezes Jesus tomava tempo, bastante tempo, ensinando a palavra. No templo, na sinagoga, à beira-mar, à margem do rio, no deserto, onde fosse possível, Jesus sempre aproveitava toda e qualquer oportunidade para fazer o quê? Ensinar a palavra. Amém? Mas então vamos ao versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ih, rapaz, são muitas as qualificações, são muitos os pré-requisitos, são muitos os critérios exigidos por Deus para o exercício episcopal. O apóstolo Paulo, em outra passagem, diz assim: quem deseja o episcopado, ou seja, o ministério pastoral, deseja uma obra excelente. E por que uma obra excelente? Porque é uma obra de grandes exigências. Eu conheço um pastor que foi chamado por Deus para ser pastor auxiliar. E quando Deus o chamou, lhe disse o seguinte: vou te colocar ao lado de um pastor que não é pastor. No começo eles se tratarão como a um príncipe, mas depois se desprezarão e te humilharão e serão hostis. Mas mantenha-se na posição, porque é propósito do Senhor. E aquele pastor atendeu ao chamado, abandonou tudo na sua cidade, veio sem remuneração para ser auxiliar de um pastor que Deus disse na época que não era pastor. E funcionou naquela igreja como professor, como conselheiro, ministrando a palavra na EBD, nos cultos em geral, fazendo visitas, orando pelo povo. Apenas nessa área. E do modo como o Espírito Santo tinha avisado. No começo, tudo bem. E tudo muito bom. Mas logo depois, inveja, falsidade.
falsidade, perseguição, hostilidade, difamação, calúnia e todo tipo de coisa ruim que se possa imaginar numa circunstância dessa. E justamente por causa dessas coisas que sempre existiram, é que o apóstolo Paulo diz: ninguém te despreze. Seja um exemplo dos fiéis. De que maneira eu posso ser o exemplo dos fiéis? Repita, na palavra. Na palavra. No trato. No trato. O que é isso no trato? Nas relações interpessoais. A forma como eu trato meu amigo presbítero Nailton Queiroz. É fácil, ele é meu amigo desde 2008. Gente boa demais. Ele ora por mim, eu oro por ele. Eu preciso ser um exemplo no trato para com o amigo. Mas tem alguém que não vai muito com a minha cara. E aí? Eu preciso ser o exemplo também. Porque amar quem me ama é fácil. E Jesus é quem diz isso. Mas eu devo amar quem me aborrece. Devo orar por quem me persegue. Devo abençoar a quem me amaldiçoa. E nós que somos líderes espirituais precisamos ser o exemplo no trato, nos relacionamentos interpessoais. Precisamos ser o exemplo, repita, no amor. Mais ou menos a mesma coisa. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes. No espírito. Como assim no espírito? Não é no Espírito Santo, espírito com letra maiúscula. Aqui está espírito com letra minúscula. No espírito. O que Paulo está dizendo com isso? Irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. Para alguns teólogos, corpo e espírito, ou corpo e alma apenas. Mas a maioria acredita que somos tripartite, corpo, alma e espírito. Inclusive o apóstolo Paulo diz assim: corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, além de sermos corpo, que sem a alma, sem o espírito, é como um boneco que logo vai apodrecer e feder bastante. Além de sermos corpo, nós somos alma, psique, funcionamento emocional, psíquico. Nós temos uma estrutura emocional, inclusive muito complexa. Nós temos emoções e temos sentimentos. As emoções são reações espontâneas do organismo. Por exemplo, você está nadando lá no Recife e aparece um tubarão. Então a emoção natural é talvez sujar o calção. Essa é uma emoção natural. Outras pessoas dão como resposta ao tubarão sentir gosto de sangue na boca. Você entende? Diga assim, isso é emoção. Mas o que é sentimento? Sentimento é aquilo que eu faço com a emoção. Sentimento é o que eu faço com a emoção. E aí tem gente que exagera, tem gente que é mais comedido, isso depende do temperamento. Tem gente que acaba se exasperando, tem gente que se controla bastante, tem equilíbrio, isso depende do temperamento de cada um. A psicologia antiga chamava de temperamento melancólico, sanguíneo, colérico, fleumático. Não se usa mais essas expressões, isso é da psicologia antiga, mas na prática a coisa funciona do mesmo jeito. Sentimento é o que eu faço com a emoção. Todavia aqui Paulo diz que o pastor, o líder, e todos nós na verdade, precisamos ser o exemplo no espírito. Como assim no espírito? A Bíblia, ao falar de coração, repita, coração. Quando a Bíblia fala de coração, muitas vezes está falando sobre o espírito do homem. Depende do contexto. Outras tantas vezes, ao falar de coração, a Bíblia está falando sobre a alma, organização psíquica. Então, na Bíblia, coração pode ser o espírito, com letra minúscula, o espírito humano, ou pode ser a alma, mas também pode ser um músculo cardíaco, sem o qual o corpo não consegue permanecer vivo. Até aqui tudo bem? Diga amém. Amém. Então, quando ele diz exemplo do espírito, é que o nosso coração precisa estar limpo em relação ao nosso irmão, sem maldade, sem malícia, sem encrenca, sem confusão, coração limpo. Aleluia. Semana passada nós perdemos uma missionária batista, a saudosa irmã Elza, que foi esposa do saudoso pastor Juvanil Batista. Eles foram pastores na primeira igreja batista em Maitinga, região de Conquista. A irmã Elza partiu para estar com o Senhor. E ao verificar o anúncio na internet, eu comentei assim: a irmã Elza tinha um abraço muito gostoso. Todas as pessoas abraçadas pela irmã Elza sentiam-se bem, sentiam o amor, o carinho, a afetividade, a sinceridade e a verdade daquele abraço. Olha para mim, por favor. Um missionário esteve numa tribo indígena para pregar o evangelho, mas também para traduzir o evangelho de João para a língua daqueles índios. E ele, antes de começar a preparar a tradução,
observou atentamente os costumes daqueles aborígenes, e ele percebeu que aqueles índios somente abraçavam as pessoas pelas quais eles tinham verdadeiro afeto, carinho, amor e respeito. Você entendeu? Diga amém. Amém. Então, na hora de traduzir João 3,16, o missionário encontrou uma dificuldade. É que no vocabulário daquela tribo não havia o verbo crer. Não existia o verbo crer. E o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não encontrando o verbo crer e havendo observado o cotidiano dos índios, ele traduziu da seguinte maneira: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que o abraçar não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos ser autênticos no abraço. O nosso abraço precisa ser de coração. Isso é ser exemplo no Espírito. As pessoas que são exemplo no Espírito são as pessoas autênticas, verdadeiras. São aquelas que quando abraçam estão dizendo: eu te amo, eu te respeito, eu não te desejo nenhum mal, eu só te desejo bem. É sobre isso que Paulo está dizendo. Mas vamos continuar. Seja um exemplo na fé. E como a gente já sabe bem sobre fé, eu vou dispensar o comentário. Seja exemplo na pureza. Também sabemos bastante sobre pureza. Vamos continuar. Persiste em ler. Repita isso aí, por favor. Insista em ler. Insista em exortar. Mas o que é exortar? Exortar é xingar o irmão. Exortar é dar bronca no irmão. É descer a Bíblia na cabeça do irmão. É isso que é exortar? Exortar é encorajar. Houve um homem chamado José, mas a igreja primitiva, ao invés de chamá-lo pelo seu nome, José, preferia chamá-lo de Barnabé. E a palavra Barnabé significa o encorajador, aquele que dá ânimo, aquele que exorta. E Barnabé era chamado de o exortador, aquele homem que animava as outras pessoas. Tem gente assim? E como é necessário? E como é importante? E como é bom? Seja o exemplo e exorte, encoraje, dê ânimo. Quantas vezes nós nos sentimos desanimados por conta de circunstâncias adversas, de sabores tamanhos? Deus permite que passemos. Tem gente que diz assim: mas não, eu não esperava que na igreja, no meio dos crentes, tivesse problema assim. Precisa ter. É necessário ter. Como é que você vai desenvolver o fruto do Espírito se Deus não te der oportunidade de aprender a amar, a perdoar, a ser humilde, a ser manso, a ter paciência, a ser longânimo, a ser benigno, a cultivar alegria e paz? Como é que você vai desenvolver as características do fruto do Espírito se ninguém nunca pisar no teu carro? Deus vai permitir que alguém pise no teu carro para testar o teu caráter, testar a tua fé, a tua paciência, a tua longanimidade, a tua benignidade, para verificar se de fato você está no Espírito. E o que Paulo diz a Timóteo é: pastor Timóteo, exorte e ensine até que eu vá, e nunca deixe de cumprir as ordens que vêm do trono. Mesmo que seja difícil, mesmo que pessoas critiquem, mesmo que pessoas não compreendam, mesmo que alguns não aceitem, não desista de entregar as ordens do trono. A gente não pode perder isso de vista. Quando Gunnar Wingre e Daniel Berg vieram ao Brasil, sem ao menos saberem falar a nossa língua, havendo descido ali no porto de Belém, permaneceram um tempo debaixo de uma mangueira, à sombra, comendo manga. Foram muito bem recepcionados pelo pastor Batista e pelos irmãos da igreja Batista. Gunnar Wingre, nos Estados Unidos, tinha trabalhado como pastor Batista. Ele era um bacharel em teologia, o seu seminário, a sua formação foi Batista. Então ele se identificou com a igreja Batista. Mas veio uma ordem do trono para que eles plantassem o pentecostalismo no Brasil. Glória a Jesus! E você pensa que foi fácil? Tinha até um irmão, pelo fato de Daniel Berg ser fofinho, bem mais do que eu, aquele irmão da igreja Batista, no decorrer dos fatos, meses depois,
que os missionários tinham saído da Igreja Batista para estabelecerem a missão apostólica da fé, e depois passou a chamar-se Assembleia de Deus. Aquele irmão batista dizia assim: tomara que uma onça coma esse gordo. Ah, por que uma onça não devorou esse gordo ainda? Para você entender que nós temos esse tipo de dificuldade, nós temos esse tipo de problema, e por isso que Paulo diz: seja perseverante, não desanime, não desista. Ninguém despreze o dom que Deus te deu, o dom que você recebeu através da imposição de mãos. Ninguém despreze isso. É o versículo 14. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por meio de profecia, com a imposição das mãos do corpo de presbíteros, o presbitério. O que é que Paulo está dizendo? Timóteo, se alguém desejar que uma onça te devore, simplesmente continue levando o arado. Aleluia. Simplesmente continue trabalhando para Jesus. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pro lindo céu. Mas sobre isso que Paulo está falando a Timóteo, gente. Não desanime, ainda que você tenha que lidar com problemas, com adversidades, com hostilidade. Não desanime. Prossiga levando o arado. Porque a obra é grande, a obra é maravilhosa, a obra é espinhosa, mas é frutífera. Eu preciso te fazer lembrar uma coisa. Numa parábola, Jesus diz assim, eu nem olhei para o relógio ainda, meu tempo já acabou. Posso terminar? Mais uns minutinhos? Vocês também me passaram bem tarde, né? Mas é dia de festa, e todas as homenagens foram merecidas e lindas, né? Então me deixa aí mais um pouquinho. Eu quero te fazer lembrar que Jesus, ao contar uma parábola, diz assim, você vai repetir: administrem as riquezas do mundo, de tal maneira que ao serem recebidos nos tabernáculos celestiais, vocês sejam abraçados por amigos eternos. Você entendeu esse versículo? Diga amém. Vai depender da versão, né? Eu usei aqui um pouquinho de paráfrase para tentar esclarecer, mas eu vou dar maior clareza com um exemplo verídico. Um casal de missionários passou mais de 30 anos na China e retornando para a Inglaterra, preste atenção, 30 anos depois, eles já estavam idosos, estavam voltando da China para a Inglaterra, mais de 30 anos de serviços prestados a Jesus, num país comunista, um país dificílimo, um país que persegue, prende, tortura e mata cristãos até hoje. Um país onde as igrejas legais, autorizadas pelo governo, elas são policiadas. Dentro de cada templo autorizado pelo governo tem a polícia comunista. Se o pastor disser qualquer coisa fora da cartilha comunista, ele já sai da igreja preso. Na China é assim. Mas é onde a igreja de Jesus mais tem crescido e onde mais milagres têm acontecido. E a maior parte da igreja de Jesus na China não está na igreja legal, autorizada, está na igreja clandestina, escondida, oculta. Mais de 30 anos pregando o evangelho na China. E no avião, voltando para a Inglaterra, a missionária disse ao seu esposo, pastor: meu bem, o que você acha? Lá no aeroporto deve ter um tanto de gente com faixas, buquês de flores e mimos. Oh, mas vai ser tão linda a nossa recepção. Para a decepção do casal não tinha ninguém, um representante da agência missionária. Então a esposa do pastor chorou e chorou e chorou. E enquanto ela chorava, no aeroporto ainda, o Espírito Santo falou claramente ao seu coração: vocês ainda não chegaram em casa. Aleluia! A nossa recepção vai ser gloriosa se nós formos fiéis, como Paulo manda Timóteo ser fiel. Ainda que não reconheçam e valorizem, como vocês estão reconhecendo e valorizando o trabalho dessa família abençoada.
Porque essa igreja foi presenteada por Deus com essa família maravilhosa. Aleluia. Ainda que vocês reconheçam, muitos não reconhecem, e vocês estão no caminho certo. Mas o que o Espírito Santo diz é: reconhecimento mesmo vai ser na glória. E terminando, vamos terminar. Nós não chegamos ainda no versículo indicado por Rafael, né? Vamos chegar agora. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Não dá tempo de comentar, mas está claro. Agora leiam comigo, eu leio e você repete, tá bom? Por favor, tem cuidado de ti mesmo. Cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Persevera nestas coisas. Porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu vou terminar com uma experiência minha. Posso? Vocês não vão me expulsar daqui? Eu estou preocupado com o horário. Mas deixa eu contar essa experiência de 1 minuto. Mais ou menos 10 anos atrás, nós estávamos em São Paulo, capital. Sempre a gente vai em São Paulo, já moramos lá. Grande parte da família de minha mãe é de lá, a maioria absoluta da família, porque o meu avô foi embora da Bahia para São Paulo em 1952. Então a gente está sempre por lá. Mas há 10 anos nós estávamos lá, e eu, enquanto fazia barba na casa do meu tio João, conversava com Deus em silêncio, fazendo a barba e dizendo: Senhor, eu vou mudar minha maneira de pregar. Senhor, eu vou pregar de uma forma mais branda, mansa e light. Senhor, muita gente não gosta, acha até que é arrogância, prepotência, muita gente fala mal. Senhor, eu vou mudar minha maneira de pregar. E fazendo a barba e dizendo isso, no coração, no espírito, falando para Deus. E eu dizia, eu comecei a pregar criança. Em 2002 o Senhor mandou mudar a maneira de pregar e pregar de forma extemporânea. 98% das mensagens são extemporâneas, como essa aqui, de última hora. E eu dizendo isso para ele: Senhor, mesmo que a mensagem seja extemporânea, como o Senhor manda desde 2002, eu vou suavizar, Senhor. Eu estou cansado. Terminei de fazer a barba, saí para o centro, estava por ali, Bom Retiro, até a Liberdade, e a minha esposa manda um WhatsApp: Marcos, nós estamos na casa da irmã Rosa, na Água Funda. Eu estava pela região central com um amigo, e a outra parte da família visitando a irmã Rosa. E a minha esposa diz: a irmã Rosa deseja te ver, porque a última vez que ela te viu, você era criança, você tinha 10 anos. Não posso entrar em detalhes, senão fica longa a história. E eu saí correndo para a Água Funda, na Zona Sul. Cheguei na casa da irmã Rosa, que estava com 92 anos de idade. Conversamos, e já no meio da conversa, e sempre foi assim, a irmã Rosa sempre foi assim, no meio da conversa, ela para um segundo e diz: você está brincando com o chamado? Você pensa que eu te escolhi para passar mensagem light para o povo? Eu não te ungi para falar o que você quer, eu te ungi para falar o que eu ordeno. Continue pregando como eu determino. E na glória, muitos vão te abraçar e agradecer. Você dá glória a Deus? Me arrepiei aqui só de lembrar. Meses depois, a irmã Rosa partiu para a eternidade. Parece que só estava esperando me encontrar para dar esse puxão do orelha. Timóteo, para que você se salve, e também aqueles que te ouvem. Você sabe qual é o objetivo do pastor Tailan aqui nesse ministério? É promover a tua edificação, assegurando em nome de Jesus, à luz da palavra, a salvação da tua alma. Porque sem profecia o povo se corrompe, e a profecia é a palavra. Esse é o objetivo. Por isso esse homem foi ordenado pelo trono para estar com vocês nesse lugar. Porque a palavra liberta, a palavra santifica. Através da palavra o pastor tira o carrapicho, através da palavra o pastor tira o azedume, a acidez. Através da palavra o Espírito Santo trabalha promovendo libertação. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra santa aos nossos corações. Amém, igreja? Amém. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com certo gozo em glória e luz, te consolará.
Eu louvo a Deus por esse dia, por esse momento, por essa palavra, pela vida do pastor Marcos, assim que eu convidei, ele não colocou nenhum